Oi, gente, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Estou aqui para responder para vocês o vídeo anterior. Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou responder o vídeo anterior. Para quem já me segue, sabe um pouco do assunto. O que eu falo aqui, gente? Todas as minhas postagens, os meus vídeos, falo o quê? Da lei do desdobramento do tempo, do Jean-Pierre Garnier Mallet, que é um físico francês, que ele fala, e sobre o duplo, que ele fala que é o nosso eu desdobrado. Tem muita informação, é muita informação. Esse assunto é bem extenso, mas eu vou resumir aqui para vocês. Eu fiz umas perguntas no vídeo anterior e eu percebi que as pessoas não sabem. Gente, elas não sabem o poder que está na mão de cada um. Se vocês dão uma deslizada aí nos meus vídeos, é um pouquinho antigo. Tem um vídeo onde eu falo da responsabilidade no pensar, do poder que cada pessoa tem e não sabe, que seria como uma metralhadora. Seria como uma criança com uma metralhadora engatilhada no meio de uma multidão, para vocês terem uma ideia. A pessoa está com uma potência na mão e não sabe usá-la. E eu fiz umas perguntas e eu percebi que a pessoa não sabe. As pessoas não sabem. Teve alguém que colocou lá, todo mundo deveria saber disso. Deveria. Mas não sabe. Não, como dizia minha querida mãezinha, não sabe da missa à metade. Mas eu vou responder aqui para vocês perceber como é profundo esse assunto, tá? Não vou me estender muito, eu não estou fazendo muita live muito longo. Por que eu percebi? Que as pessoas não assistem vídeo muito longo. Eu coloquei aí no vídeo anterior, você sabia que você pode consertar o futuro antes de vivê-lo? Você sabia que existe, que o presente, não, o futuro existe antes do presente? Eu coloquei essa pergunta, nem coloquei aqui o título da live, tá, gente? Nem coloquei, entrei rápido, nem coloquei. Vocês sabiam disso, gente? Que você pode consertar o futuro e você pode acessar o futuro antes de vivê-lo. Você pode criar um futuro. Olha só. O futuro existe. Que é várias informações, tá? O futuro existe antes do presente. E você pode consertar um futuro antes de vivê-lo. Tem várias informações aí, várias. E aí eu vou explicar para vocês como é essa dinâmica e por que as pessoas não sabem. Olha só, o futuro existe antes do presente. E aí você me diz, mas como é isso? As pessoas vai ficar com, deu um nó no tico e no teco aí, né? Vai ficar com essa pergunta no ar. Que eu fiz e assistiram, mas não entenderam nada, não respondeu, ninguém interage, ninguém, assim, poucas pessoas comentou lá, mas eu vi que não sabe. O futuro existe antes do presente. Todo pensamento que você tem é um futuro que você está fabricando ou acessando. Todo pensamento que você tem é um futuro que você está fabricando ou acessando. Então, o futuro está criando antes? Não vem antes? Enquanto vai passando o tempo, pensando de forma linear, esses pensamentos, que são futuros, você vai atualizando-os. Por isso que ele diz que o futuro existe antes do presente. Porque a gente tem os pensamentos antes. Você está acessando futuros antecipados.
É daí que vem a intuição, premonição, que são informações vindas do duplo. Sonhos, sincronicidade. É por causa disso que você está acessando o futuro antes do presente. Entendeu? Todo pensamento que a gente tem é um futuro que a gente está acessando antecipadamente. Nós temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia e a maioria desses pensamentos são recorrentes. Os que mais serão atualizados ou manifestados ou experienciados, vivenciados na realidade, são esses recorrentes. Aqueles que você mais tem, mais te dominam. E você tem de 3 a 40 dias para atualizar esses pensamentos. Também tem os chamados de futuros esquecidos. São aqueles tipos de pensamentos que você teve, porém você não lembra. A gente tem 60, 70 mil pensamentos por dia, só que você não lembra de todos. São os chamados de futuros esquecidos. Aqueles tipos de pensamentos que são de vai e vem, que você coloca pouca emoção, não dá muita atenção. Porém, todos ficam gravados no seu corpo, nas suas células. E essa informação passa para o seu corpo energético, que vai com o seu duplo buscar a resposta no futuro. Não. Todos os pensamentos que você tem ficam gravados no seu corpo, nas suas células. E essas informações são passadas para o corpo energético, que quando você dorme, ali no período do sono paradoxal, o seu corpo energético entra no corpo do duplo, isso quando não é parasitado, e vai buscar estas respostas destes potenciais futuros, que são chamados assim, para a sua experiência de vida no presente. Vocês entenderam? Eu estou respondendo a pergunta que eu fiz do vídeo anterior. O futuro, você sabia que o futuro existe antes do presente? Sim. O futuro é fabricado antes do presente. Conforme você vai vivendo, vai passando os dias, você só vai atualizando estes futuros que você fabricou num passado, em uma situação passada. Um dia lá, pode ser ontem, anteontem, o mês passado, ano passado, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás. Entenderam? Já respondi uma pergunta. Gente, esse assunto é tão profundo, tão, assim, transformador. É o que eu sempre falo. As pessoas não sabem nada. Tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, no planeta, são energias de pensamentos que foram fabricados pela humanidade durante 25.920 anos. É como se esses potenciais, eles estão todos acumulados e agora está vindo à tona. E como se escreve a própria história? Então, isso aí é a própria história. Boa pergunta. Como você escreve a própria história? É como se você escrevesse um livro, né? Você escrevesse um livro mudando o seu pensamento. Você quer mudar a sua história? Muda os seus pensamentos. Quer mudar a sua realidade? Muda o seu pensamento. E é exatamente isso que a gente faz na prática, nas nossas aulas práticas de quarentenas. Além das aulas que eu explico sobre os livros, que eu já falei, que ele só tem, o Jean-Pierre só tem um livro em português, os outros são francês, alemão, inglês, espanhol, menos o português. E o que eu fiz? Eu formulei umas aulas para explicar sobre o assunto, para as pessoas conhecer a lei do desdobramento do tempo e saber da existência do seu eu desdobrado, que é o seu duplo.
O que é o duplo? É a minha parte desdobrada. Lembra que eu estou falando aí nas lives anteriores, nas minhas postagens? Nós temos duas naturezas, uma física e uma espiritual. Ó, o que fala na física quântica? Temos um corpo corpuscular, físico, e um corpo ondulatório, que estão vivendo ao mesmo tempo, simultaneamente, porém em realidades diferentes, com velocidades diferentes, com tempos diferentes. Mas porque não é simples, sempre voltamos à mesma realidade. Não entendi a sua pergunta. É simples, sim. Porque você está focada. Se você está voltando na mesma realidade, é porque você está focada no mesmo pensamento. E você não percebe. É algo inconsciente. Você está vivendo a mesma realidade porque você está inconscientemente tendo o mesmo pensamento. E com isso você está acessando o mesmo futuro. O mesmo futuro. Você está... Quer dizer, você não está acessando o futuro, você já está atualizando ele, se você está vivendo a mesma realidade. Ele já está sendo atualizado. Foi algo que você teve muito frequente. Teve não, está tendo. Está tendo. Mesmo padrão repetitivo de pensamento. Já dei vários exemplos. O que eu percebi, gente? Como eu sou uma pessoa muito simples, eu não estou me justificando, tá? Eu não me importo o que as pessoas pensam sobre mim. O importante é o que eu sou. Eu percebi que as pessoas olham muito vão muito pela aparência, o que, sabe? Vão muito pelo glamour. Eu sou uma pessoa simples, mas eu passo uma informação que vale milhões. Pode mudar a realidade de qualquer pessoa. Só que as pessoas não dão atenção. Eu estou aqui passando a informação. Se me acompanham, as pessoas que me acompanham, sabe do valor da informação que eu estou passando. E que pode ter uma transformação. Quando você entende o assunto, tem uma transformação gigantesca na sua vida. O que eu percebi? Quando eu coloco vídeo muito longo, elas não assistem tudo. Não assistem tudo. Poucas pessoas comentam, poucas pessoas compartilham e não sabem o que está perdendo. Estou fazendo um desafio para vocês. Vocês não sabem o que estão perdendo em assistir todo o vídeo. Gente, isso aqui é transformador. Há algumas técnicas para acessar a informação do nosso duplo. Ele tem... Não entendi. Tem o quê? Ele tem o quê? Não é técnica, tá? É Marcelo Souza. Não é técnica, tá? Não é técnica, não é método. Isto é chamado um princípio vital. Olha só, deixa eu explicar aqui. A lei do desdobramento do tempo é uma descoberta científica pelo físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet. Você pode dar uma pesquisada aí. E você pode pesquisar e ver que só tem um livro dele que é no português. Não tem, os outros não tem em português. Ele descobriu... Ele descobriu e ele mostra isso, gente, cientificamente, a existência do nosso corpo, do nosso eu desdobrado, que ele chama de duplo. Por que duplo? É como se a gente tivesse desdobrado em dois. Isso já fala na física, tá? E também é bíblico isso. É como se a gente tivesse desdobrado em dois. Para acessar as dimensões e as três realidades, passado, presente e futuro, quando é uma pessoa só, não tem como. Então, por isso a gente se desdobra em dois. Se desdobra em dois. Para você viver o presente, o seu duplo tem que buscar aquilo que você vai viver no presente, no futuro. As nossas realidades, elas são fabricadas no futuro por seres que estão lá. E esses seres, nos manipulam através dos nossos pensamentos. Porém, a gente tem que estar conectado intimamente com o duplo para que o nosso eu desdobrado, que é o nosso duplo, busca
as melhores soluções, as melhores realidades para a gente viver no presente. Porém, nós não sabemos da sua existência, não demos ouvido ao que ele passa de informação para a gente. E aí a gente é parasitado, fica longe do nosso duplo e vivemos só no sofrimento. Do nosso duplo, acesso que não temos. E como desaceleramos os pensamentos? Se você tem pensamentos acelerados, você está indo para o futuro. Olha só, essa do Marcelo aqui, eu não entendi bem a sua pergunta, Marcelo. Olha só, Silvana. Passado, por isso que eu falo para vocês, não tem como eu falar tudo aqui na live, gente. Aí na minha bio, tem um link das aulas online. Lá tem 7 quarentenas, são 7 períodos de 40 dias que a gente fez práticas ao vivo. Tem todas as aulas de todos os livros, mais aulas extras, onde eu faço a relação com a física quântica, a lei da atração, com os ensinamentos do Giuseppe Murphy, do Joe Dispenza, do Neville Goddard, e tem várias outras aulas que eu ainda vou colocar lá. Olha só, do passado ao futuro, ele fala que tem 7 tempos. Isso está escrito no Apocalipse. 7 tempos. O passado é luminoso, seria como o tempo parado, estático. É onde está o nosso duplo. Gente, o nosso eu desdobrado não está no futuro. Não é nada de eu do futuro, não está no futuro. Quem está no futuro são seres das trevas. Tem seres de luz que nos ajudam, que está no futuro. Porém, nosso duplo não está no futuro, está no passado. E a troca de informação com o nosso duplo, acontece à noite, quando a gente dorme. Passado, primeiro tempo, vai acelerando, é luz, luminoso, criador, duplo, primeiro tempo, luminoso, espaço-tempo, luminoso, estático. Vai acelerando, vai escurecendo, e nós estamos no quarto tempo. Para o Criador e para o nosso duplo, nós estamos na escuridão para eles. Porém, não é tão escuro, tá, gente? Conforme vai acelerando, mais 3 tempos, futuro, 7º tempo, 8º tempo. É pura escuridão. Aí entra o que você falou, pensamentos acelerados. Quando você dorme, se você vai para onde está o seu duplo, desacelera. Você desacelera. Quando você dorme de qualquer jeito, você vai para o futuro. Acelera. Trevas. Entendeu? Estudou muito Neville Goddard? Então, eu faço a relação com o Neville Goddard, tá, gente? Então, olha, gente, a raiz de tudo é o pensamento. A raiz de tudo é o pensamento. Tem algumas pessoas que estudam e falam sobre lei da atração, física quântica, e fala que o pensamento não tem muito... Até o Hélio Couto fala sobre isso, né? Que o pensamento não tem muita energia de manifestação. O pensamento pode não ter a energia de manifestação, mas é a semente. É a semente de manifestação de tudo. Sem essa semente, não acontece nada. Entendeu? A minha pergunta foi se há uma forma de acessar o duplo. Você acessa ele todas as noites. Outra coisa, você não acessa o duplo, ele já está em você, é o seu eu desdobrado. O duplo é você desdobrado. Você tem 2 naturezas, uma física e uma espiritual. Na física quântica fala que a gente tem um corpo corpuscular e um corpo ondulatório. Na Bíblia fala que nós temos 2 naturezas, uma física e uma espiritual. Todas as noites, quando você dorme, você entra você troca informação com o seu duplo. Porém, quando você não é parasitado. Como assim? Porque os parasitas
se alimentam dos nossos pensamentos. Eles nos parasitam. Quando a pessoa dorme de qualquer jeito, ela pode ser parasitada. Em vez de você trocar informação com o duplo, você troca com parasita. O Jean-Pierre fala, ele dá um exemplo de pessoas que têm problema, por exemplo, de esquizofrenia. Pessoa com esquizofrenia está totalmente parasitada. Ela não tem controle mais dos pensamentos. Os parasitas tomou conta dela. Entenderam? Deixa eu responder a segunda pergunta que eu fiz lá. Você pode consertar um futuro antes de vivê-lo. Mas o espírito fica dentro ou fora de nós, nesta forma ondulatória. Está dentro de nós. Porém, está afastado. Do 0 aos 7 anos, o duplo, que é a nossa parte desdobrada, está totalmente conectado à criança. Quando a criança chega aos 7 anos, ele se afasta. Porém, não está desligado, tá? Não está desligado. Ele se afasta. Só se afasta. Por quê? Por causa da nossa parte muito material. E nós estamos na escuridão do nosso duplo. Ele está no passado do Criador, que é pura luz. E é um tempo, um espaço-tempo luminoso, estático. Gente, eternidade não existe. Existe um... deixa eu explicar para vocês o que significa eternidade. Eternidade seria um tempo, um vácuo. É como se você caísse em um vácuo. Não existe tempo e nem espaço. Entendeu? Nós estamos em uma dimensão que não se pode sentir diretamente esses privilégios que estão em outra dimensão. É o contrário. Deveríamos sentir tudo que acontece nas outras dimensões. Por você estar muito ligado à matéria, você está muito focado para a parte material, você não tem acesso ao espiritual. Como corrigir o futuro antes de acontecer? Porque vivemos condicionados da forma que somos criados. Exatamente. Você está vivendo aquilo que você foi condicionado e você não consegue mudar. Isso aí. Deixa eu ver aqui a outra resposta aqui que ele falou. Espírito fica fora, dentro. O espírito está ligado a gente, tá, ô Silvana? Ele está ligado. A nossa parte desdobrada, que é o duplo, ele está ligado a nós. Porém, ele só está afastado, tá? Não está afastado. Não está... Nós estamos em uma dimensão que não se pode sentir diretamente esses privilégios. Não é que não pode. A gente pode sim, tá? A gente pode sentir sim. É o contrário. Deveríamos sentir isso. É que, por não saber da existência do duplo, não ouve as suas informações, não presta atenção o que ele nos fala. Sabe aquela vozinha interior? Premonição, intuição, sonhos, sincronicidade, vem do nosso duplo, vem do Criador. Só que nós não damos atenção. Porém, quando você não dá atenção, você é parasitado por outros seres. E aí, gente, que virou a bagunça. Quanto mais você é parasitado, mais longe você está do seu duplo. Mais longe. Por quê? Lembra que fala na física quântica? Semelhante atrai semelhante. Você está vibrando nessa energia densa de pensamentos ruins. Porque o que são pensamentos ruins? São sugestões vindas de parasitas, que são esses seres que estão no futuro. Quando você para de alimentar esse tipo de pensamentos, você sai dessa energia e você se eleva. Entendeu? Você se eleva. Vamos lá. O que eu ia falar aqui? Responder aqui. Como corrigir um futuro antes de vivê-lo? Mudando o pensamento. Não acabei de falar que todo pensamento é um futuro que existe antes do presente? Você fabrica o futuro antes do presente? Ou você acessa o futuro antes do presente? Conforme vai passando o tempo, você vai atualizando esses futuros. Como consertar? Quando você conserta o pensamento, você para de pensar no problema.
Quando você para de pensar no problema, você está consertando o futuro. Vamos supor que você está aí passando por uma situação ruim. Você está tão focado ali no problema, o que você está fazendo? Você está reforçando esse futuro e está vivendo ele. Quando você para, você está consertando. Quando você muda o ponto de vista, quando você muda, para de pensar naquilo, você está consertando o futuro. Entendeu? Você está consertando o futuro. Entendeu, gente? Por que vivemos condicionados à forma como fomos criados? Você fez uma pergunta, mas na realidade você está vivendo isso, tá? Você está vivendo a forma que você foi condicionado. E olha só, você não é obrigado a viver isso. Você tem o livre-arbítrio de mudar isso. Exatamente. Não pensar no problema e sim na solução. Desta forma, você está consertando o futuro. Gente, já dei tantos exemplos que tá nas minhas lives aí, nos meus vídeos, nas minhas postagens. Se vocês dão uma olhada aí, no meu canal no YouTube, tem uma playlist só sobre esse assunto. O que o Jean-Pierre fala? Ele dá exemplos disso daí, ó. Quando toda a humanidade não pensar mais em violência, em guerra, esse potencial futuro, que já existe, que está sendo atualizado o tempo todo pela humanidade, ele será eliminado no futuro. Os duplos das pessoas, de toda a humanidade, vai nesses arquivos zodiacais e elimina, apaga esse potencial e ele não existe mais. Entendeu? Quando toda a humanidade não pensar mais em violência, em guerra, esse potencial será apagado no futuro. É desta forma que você muda os acontecimentos coletivos e catastróficos. Seria pelo menos um grupo de pessoas assim, não pensar mais sobre isso. Parar de ficar pensando sobre isso. Agora você imagina as pessoas, além de ver, ouvir, presenciar e ainda compartilham. Quando compartilha essas informações, elas estão reforçando esse futuro potencial. E ele vai o tempo todo sendo atualizado o tempo todo. Entendeu? Mas vivemos no automático pela própria energia, que é tudo que nos cerca. Mas você tem o livre arbítrio de mudar. Você é livre. Nada fora de você pode te atingir se você sabe fazer as coisas. Não, é outra coisa, tá? Nilson Rodrigues, é outra coisa que ele fala. Não, para o Jean-Pierre, para a lei do desdobramento do tempo, esse estudo científico, que não é algo místico ou algo assim religioso, tá? Não tem nada a ver de religião, de místico. Para ele, não existe reencarnação. Ele diz que nós já somos seres evoluídos. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Não precisamos de evolução. Gente, tudo isso daí é falado nas aulas. Eu explico tudo sobre isso daí, ó. Ele fala que não existe reencarnação, tá? E explica exatamente do que se trata e as pessoas confundiram achando de reencarnação. Não é. É porque as três realidades estão acontecendo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. O nosso duplo, ele acessa todas as realidades, todas. Então, você pensa que você teve, por exemplo, o déjà vu, ou algo, como se você tivesse vivido aquela experiência. É porque você está recebendo uma informação do seu duplo, como algo que ele já experienciou. Nosso duplo, ele vê
o futuro, experiencia antes de nós. Por isso que ele manda a informação através da intuição, premonição, sonho, sincronicidade. Entenderam? Isso é verdade. Quanto mais reclamamos, mais atraímos do mesmo. Vocês entenderam? O nosso duplo acessa primeiro o futuro antes de nós. Certo, gente? Olha, logo, logo a gente está no 26º dia de práticas de quarentenas. Daqui, por exemplo, daqui uns 15 dias mais ou menos, vamos começar mais uma prática de quarentena. O que é a prática de quarentena? Eu ensino as pessoas como fazer essa troca de informação com o duplo, como recebe a informação, como você percebe quando é o duplo, quando não é, como você deve, assim, a maneira que você deve dormir para não ser parasitado. A gente faz isso tudo na prática. Lembrando, não é técnica, não é método. Isso se chama um princípio vital. Independente se você sabe da existência do duplo ou não, se você acredita ou não, isso já está acontecendo. Mesmo que você seja parasitado, você está trocando informação com esses seres do futuro. E isto é para a sua sobrevivência. Sem essa troca de informação, você não vive. Ok? Então, tudo que vivemos hoje já foi vivido pelo nosso duplo. Exatamente. Não é que foi vivido. Como o nosso eu desdobrado busca informação no futuro, ele vê antes de nós. Por isso que vem a intuição, premonição, sonhos, sincronicidade. E muitas vezes a gente não dá ouvido. A gente dá ouvido para quem? Parasita. Entendeu? Você está falando de religiões, ô Nilson. Aqui é um estudo científico. É um estudo científico. Entendeu? As religiões falam muitas coisas que as pessoas podem ter sido parasitadas. E falam coisas que elas acham. Acabei de falar aqui sobre clarividência. Que se eu falar aqui para vocês, é outra coisa que eu posso até fazer uma live falando sobre isso, vocês vão ficar chocados, de queixo caído, com essa informação do que significa realmente a clarividência. E é muita informação, gente, é muita, assim, muita informação. Eu convido vocês, exatamente, eu convido vocês a participar das minhas aulas, gente. Entra aí, ó, no link na minha bio aí, ó. Só de vídeos de práticas de quarentenas, que são 7 quarentenas, são 280 vídeos. Eu ensino e você fazer todos os dias a prática. Sempre abordo um assunto, tiro dúvida e por aí vai. Tá? Fala um pouco do quê? Sobre o quê? Você fala de são manipuladas. Para não ficar muito longo, o que eu falo para vocês do vídeo ficar muito longo? Eu percebi que as pessoas não têm muita paciência de ficar assistindo vídeos longos. E aí eu coloco o meu vídeo aqui, quando eu vejo lá, o Instagram mostra, né? Mostra ali as métricas, a pessoa não assistiu, foi só pela metade. A mesma coisa no YouTube, não tem pouquíssimas pessoas que se interessam e assistem o vídeo todo. Só que elas não sabem o que está perdendo, entendeu? Sua fala me parece um pouco espírita. Não tem nada de espírita não, viu? Aqui não tem nada de religião, não tem nada de espírita. É simplesmente um estudo científico. É um estudo científico, tá, ô Nilson? Dá uma pesquisada sobre o físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet. Aí você vai entender, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espírita, não tem nada a ver... não tem nada a ver com misticismo, tá? Tem nada a ver. Por que você está confundindo isso? Isso a física quântica já está falando. Antigamente, não há muito tempo, o que fizeram? Separaram, por exemplo, a ciência da espiritualidade. Separaram a matéria da espiritualidade. Não querem misturar.
fala que é algo separado. Matéria e espírito é algo separado. Está tudo junto e misturado. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Físico e espiritual. Por isso que você percebeu que pode ser dessa forma, mas não é. Tá bom? Já conhece essa história? Você já leu o livro dele? Entendeu? É por isso que as pessoas você está confundindo, achando, mas não é, tá? Tem nada de místico, não tem nada de religioso, não tem nada de espírita, não tem nada disso. É um estudo científico. Eu passo essas informações. Por que as pessoas, às vezes você tem esse ponto de vista? Porque eu faço a relação, que eu falei? Sempre falo. Ele desvendou cientificamente a existência humana e o Apocalipse. Todos os acontecimentos que estão aí, ó, pelo mundo afora, ele já fala isso aí, gente. Já fala isso daí. E ele, no livro mesmo, nos estudos, ele mesmo fala. Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com misticismo, não tem a ver com nada de dogma religioso. É simplesmente um estudo científico. Ele levou mais de 15 anos estudando sobre o assunto, de 89 a 98. E isso foi divulgado em revista científica americana, de 98 a 2006. Pode pesquisar sobre o assunto, tá ok? Já respondi aqui as questões do vídeo anterior. E eu espero que tenha ajudado bastante vocês agora a entender a profundidade desse assunto. Tá ok, queridos? Eu agradeço de vocês estarem me assistindo. Dá uma olhada aí nos outros vídeos, na minha playlist no YouTube. E acessa aí o link na bio aí, se você quiser se aprofundar no assunto. E se inscreva nas aulas e nas práticas, tá bom? O Hélio Couto fala sobre experiência da dupla fenda. Isso aí já é da física quântica, tá, gente? Tá? Eu tenho uma aula extra onde eu explico essa relação com a lei do desdobramento do tempo. Tá ok? Eu explico essa relação aí. Tá bom? Beijo no coração de todos. Boa noite. Até mais.